Fala, vida boa, tudo tranquilo? Você já pegou um ônibus e já viu como é que a porta faz para abrir? A porta do ônibus abre, ou então um freio, um caminhão, aquele barulho que dá. Aquilo ali tudo são sistemas pneumáticos. E como é que isso se comporta na indústria? Qual a importância desses sistemas pneumáticos na indústria? E será que isso tá, desde quando começou isso, até onde vai esse sistema pneumático, aonde ele é aplicado? Vamos tentar responder vários tipos de perguntas nessa área aí para a gente falar sobre pneumática nesse episódio de hoje. Eu sou César Feijó, sou professor há mais de 25 anos, vou usar essa experiência como docente aí para extrair do convidado aqueles cases engraçados, aqueles perrengues que ele já passou. E aí, sempre num bate-papo descontraído para a gente conversar aqui sobre automação sem precisar ser um especialista. Então você vai conseguir bater um papo com a gente aqui bem descontraído. Se não pegou, dá uma pausa no vídeo, pega aquela garrafa de vinho aí, abre uma garrafa, bota na taça aí, vamos acompanhar com a gente saboreando um vinho junto com o podcast aqui que vai ser bem legal. Bom, nosso convidado de hoje é o Ricardo Age. Ele é coordenador da SMC, coordenador de vendas da SMC, é especialista no mundo da automação pneumática. Trouxe o cara certo para conversar com vocês aqui. E a gente vai explorar desde os princípios básicos até inovações que estão revolucionando a indústria. Bom, Ricardo, para a gente começar aqui, né? Por que a pneumática ainda é uma tecnologia tão presente e relevante na automação industrial? Obrigado, Ricardo, pela sua presença. Obrigado você. Quero agradecer muito, né, o convite e dizer que estou muito honrado em participar de um projeto tão interessante como esse, né? A gente passa a vida tentando explicar para as pessoas normais, ou civis, né? O que é que eu faço? E é tanto olhar assim, né? Tanto olho franzido e testas franzidas. E hoje eu vou ter a oportunidade de, com esse vídeo, né, falar um pouquinho sobre isso. A automação pneumática, ela é tão difundida e tão fácil de estar na indústria porque ela é muito simples, ela é muito barata, né? Ela usa ar comprimido, que nada mais é do que o nosso ar aqui atmosférico que a gente está respirando, que graças a Deus ainda não está sendo taxado. Eu acho que o futuro taxar até o ar respirável, né? Do jeito que as coisas vão indo no mundo, né? A gente tem pagado por coisas tão básicas, né? E a gente vai chegar num ponto, talvez, sim ou não. Mas enfim, o ar é muito barato, é muito simples. Claro que tem vilões. A gente vai comentar um pouquinho sobre esses vilões ao decorrer aqui do nosso bate-papo, mas a grosso modo o que eu posso dizer é que a pneumática está muito difundida na indústria porque ela é muito barata, ela é muito segura, ninguém vai morrer, né, com o ar, é muito difícil, é uma coisa que a gente respira, é uma coisa que a gente está presente no dia a dia, muito barata, muito segura e muito simples, né, de uma simplicidade assim fora do comum. É como você falou, uma porta de um ônibus, né, que abre e fecha. Que tá no nosso dia a dia, tá, né? No nosso dia a dia, tá total, o freio do ônibus. A pneumática em si, ela não tá tanto no nosso dia a dia pra gente ser visível, mas ela sim é presente bastante em tudo que você mexe hoje, que foi industrializado, pode ter certeza que foi um cilindrinho pneumático que apertou, tava ali no que meio. Foi alguém que rotulou, a maquinazinha pneumática que rotulou uma garrafa, que foi uma maquinazinha pneumática que moldou, né, uma caixa, recortou aquela caixa, que a gente está bastante acostumado. Vai ser muito legal. Joia, show de bola. Agradeço. E assim, já falei aqui no canal sobre áreas classificadas, por exemplo, né? Então, você tem em algumas situações, os sistemas pneumáticos são extremamente úteis. Mas vamos brindar aqui, Vamos brindar, né? Saúde. Vamos, saúde. Obrigado. Obrigado. Muito bom. Bom mesmo. Diferente, Parece, né? Essa música vai matar a gente essa aqui. Música, ela quer participar também. Quer. Deve ter sido a sua aluna ou minha aluna aí. De pneumática querendo participar. Então, assim, onde é que a pneumática é imprescindível, né? A pneumática ela é imprescindível hoje. Qualquer parte de movimentação da indústria é imprescindível. Não tem como fazer hoje movimentação na indústria sem utilizar pneumática, porque a hidráulica, ela tem às vezes a precisão maior, mas ela é muito cara. A mecânica ficou muito ultrapassada, somente em casos, né, onde não é possível. A elétrica e a eletrônica, que vai ser uma nova abordagem daqui a pouco que a gente vai fazer, mas ela ainda não é tão acessível, né, quanto a pneumática. E falando em segurança, toda vez que você precisa de tirar a parte elétrica com medo da fagulha, com medo da faísca, né? Você tem que utilizar hoje ainda a pneumática. Então, um processo 100%
pneumáticos, onde o comando, né, da automação, eu tenho medo aqui de entrar nos termos muito técnicos, mas assim, onde você precisa comandar, né, seu processo também, e que você não pode usar eletricidade para isso, você vai ter que usar fatidicamente pneumática, porque é uma das poucas possíveis hoje ainda que você consegue criar programas ou controle, ou programar sem a utilização do bendito do processador, né? Do silício lá, do processador eletrônico e a elétrica. Então, a pneumática ela tem essa função também, que é importantíssima para a indústria. Eu já vi, falando ao contrário agora, né? Muitos sistemas já vêm sendo substituídos por elétrico, né? Por motores... A eletrônica, na verdade, vem incorporando muito na indústria também. Então, vou dar um exemplo aqui da aviação, né? O 777 lá, por exemplo, veio muita coisa que era hidráulica e pneumática, deixa de existir e passam a ser atuadores elétricos, né? Nesses sistemas. Isso na indústria também vem acontecendo. Bastante. E aí, a gente tem futuro pneumático? Vale a pena eu começar a estudar pneumática hoje? Eu costumo brincar que, assim, eu garanto até a minha filha a existência tão predominante da pneumática. Eu hoje diria a minha filha pode fazer engenharia tranquilo ou técnica, a pneumática ainda vai dar para ter emprego, para ser bastante viável. Não sei meus netos se eles vão encontrar esse mesmo mundo, né? Mas a briga hoje ainda é grande. É claro que você precisa saber quais são o que é que o sistema está pedindo. Tá? Se você precisa de muito controle de posição, por exemplo, hoje a eletrônica ela já está na frente da pneumática. Os servos, né? O servo ele tem infinitas posições. Cada posição daquela é um algoritmozinho que coloca ele no lugar correto. O ar é compressível, você até coloca um sensor para ele parar de... Mas ele é compressível. Se o sistema tiver peso contra ele, ele vai fazer com que o atuador se mova, né? Não é tão preciso quanto o eletrônico. Onde você precisa, então, de muita precisão, onde você precisa de muito controle, o eletrônico está aos pouquinhos tomando o lugar da pneumática. Vou dar um exemplo bem básico para vocês. A pinçazinha que faz a solda do carro, né? Da solda mesmo, né? Do carro lá onde você está soldando o carro. Essa pinça sempre foi pneumática. Ela usava uma válvula proporcional, você mandava um sinal, né? No body shop. Você manda um sinal eletrônico, ele converte esse sinal em pressão na pneumática é força, e ele ia medindo a força que o pontinho de solda necessitava. Se são 2 chapas, se são 3 chapas, variação de espessura dessa chapa, você ia ter que ter mais ou menos força. O servo hoje, que é o mais utilizado, você faz isso com eletrônica, num softwarezinho, e o servozinho aumenta e diminui a força que ele está fazendo naquele ponto. Então, assim, ela vai aos pouquinhos, mas ainda não é uma realidade. A gente ainda tem muito processo pneumático, a tendência é que ainda tenha por algum tempo. Isso por questão de custo? Custo também, principalmente hoje custo. Que é o órgão mais sensível do ser humano, é o bolso. Que é o órgão mais sensível do ser humano, é o bolso, e a indústria não é diferente, né? Então, mas a tendência é essa. Inclusive a SMC, né? Sim. Ela tem se tornado cada vez mais eletrônica. Aos poucos... Ou seja, os fabricantes elas já enxergaram isso. Com certeza, anos-luz, né? A ponto de mudar a razão social. Aqui no Brasil, por exemplo. A gente saiu há 5 anos atrás de SMC, Automação Pneumática do Brasil, para SMC, Automação do Brasil. Entendi. Então, você vê que é sutil, mas está acontecendo, né? É cada vez... Já percebeu que né, o mercado da automação tem que ser muito maior do que somente a pneumática, né? Você pega um compressor hoje, não é o nosso nicho, a gente não faz compressores, né? Mas como a gente está ali juntinho, depois do compressor para cá, a gente já toma conta de quase tudo. O compressor hoje é praticamente um equipamento eletrônico. Ele tem controle de tudo hoje. Só partida suave, parada suave, ele controla os limites de pressão dele. Quando ele vai chegando, ele vai desacelerando, ele acelera mais. Hoje o compressor industrial, pelo menos de parafuso, esses que a gente está falando aqui hoje na indústria, eles são componentes eletrônicos hoje praticamente. Acabou que era um motor, né, empurrando um parafuso, girando um parafuso para empurrar para dentro de um vaso. Isso hoje, esse conceito não existe mais. É um equipamento hoje 100% eletrônico. Faz controle de tudo. E o que esse mercado vem mudando, né? O que as indústrias enxergaram
o que ela tem sido focado hoje em dia? Bastante controle de durabilidade. A indústria tem um olho muito bom para isso hoje. Quanto tempo que esse equipamento dura, qual a confiabilidade dele, qual é quando ele quebrar, como isso vai ser descartado, né? Então, assim, a indústria tem tido bastante cuidado com isso. Está evoluindo muito. Antigamente era simplesmente cabe, não cabe, tá barato, não tá. E aí hoje não, ele quer saber quanto dura, a confiabilidade, se existe possibilidade de antecipar a falha desse equipamento, como ele vai ser descartado depois, qual a tecnologia que está ali embarcada, qual é o material que é utilizado, é reciclável, não é. Tem todo um olhar hoje bem diferente, né? Sim. E esse ar para chegar lá na válvula, né? Como é que a gente faz para tratar esse ar? Porque isso é uma briga eterna, né? Aí vem... Quais são os passos para a gente conseguir fazer esse tratamento de ar e chegar lá nos atuadores? Pergunta maravilhosa. Eu comentei que a pneumática é muito difundida porque ela é muito simples, porque ela é muito barata, porque ela é muito fácil, né, de instalar, porque ela usa ar, né, comprimido, que é nosso ar atmosférico comprimido, ela não tem perigo. Contudo, ela requer um pouquinho de cuidado nesse primeiro momento, que é o tratamento do ar. Sem um tratamento do ar tá adequado, tá bem feito, tudo para frente vai ser um problema. Tal qual uma especificação de tamanho, por exemplo. Se você errar no tamanho, na quantidade de ar que você precisa, sua máquina vai ser ineficiente. A qualidade do ar é a mesma coisa. Você precisa tratar. Por quê? Porque esse ar que a gente está respirando aqui nessa sala, a gente não está vendo, né? Mas ele possui aqui diversas substâncias que estão aqui, que para a gente aqui é imperceptível, né? Umidade relativa do ar, sujeira, pó, névoas. Você tem tudo isso acontecendo aqui que a gente não está enxergando, mas quando você pega tudo isso aqui, esse ar que está todo presente nessa sala, comprime ele e coloca dentro de um vasilhame do tamanho dessa garrafa do vinho, tudo isso cria um tamanho que a gente passa a ter uma proporção muito maior. Então, o tratamento do ar precisa de quê? Secagem. Nós estamos num ambiente tropical. Nossa umidade aqui, ela gira em torno de 85%, 90%. Principalmente se você estiver mais próximo do mar, né? Exatamente, como a gente vive litorâneo aqui. Então, essa água está aqui em estado de vapor, você nem percebe. Talvez quando você sai do banho, o baiano costuma dizer, eu saí do banho, mas já estou suado de novo. Você não está suado, ali não é suor, ali é porque seu corpo esfriou no banho e essa umidade ela condensa no seu corpo, né? E aí você percebe, parece que você está suado, mas não é seu suor. É a água presente no ar. Aí um exemplo do nosso dia a dia, né? Para a gente poder tratar. Você imagina isso acontecendo em grande escala. Acontece de uma forma tão grande que eu, Ricardo, uma vez me peguei pensando, se a gente instalasse compressores de ar só para condensar água, acho que resolvia o problema da seca no Nordeste. Você botava um compressor, comprimia o ar, depois você esfriava ele, abria uma torneira, ali a água. Eu já peguei sistemas pneumáticos de abrir o fundo de um vaso pneumático e sair água 20 minutos. Isso é verdade, assim, até no deserto, né? Eu já vi pelo menos alguns vídeos de sobrevivência. Perfeito. Que o pessoal no deserto coloca um saco plástico, coloca um saco para condensar a água, né? Exatamente. Então, perfeito. A água está no ar em qualquer lugar, até no deserto, né? Perfeito. Está presente no ar o tempo inteiro. Então, assim, quando você comprime o ar, tudo isso que está aqui imperceptível, invisível, passa a ser um problema. Por quê? Pneumática precisa de lubrificação. Óleo. Precisa de um derivado do petróleo ali, um óleo de lubrificação. Quando você mistura óleo e água, ele cria uma substância abrasiva. A abrasão, para um sistema que basicamente é tudo com vedação, cilindro veda para poder fazer a força, válvula veda para poder sair de um lado para o outro o ar. Você tem um sistema pneumático ineficiente. Então precisa da secagem desse ar. A filtragem é importantíssima também. Como é que você filtra esse ar? Geralmente são utilizados, né, no sistema pneumático, filtros, são elementos com lã, com papelão, são filtros simples, relativamente simples. Mas você força a passagem do ar por esse filtro que vai entrar e aí o filtro fica, e a partícula fica no filtro, né? E como é que você seca? A secagem já tem alguns
métodos, né? Você tem um método mais conhecido aqui no Brasil, que é para refrigeração, que faz a mesma coisa que o ar-condicionado. Você pega o ar comprimido, força ele a cair bastante a temperatura dele, chegando a um ponto chamado ponto de orvalho, que é aquele ponto que você força a condensação daquela água em estado de vapor. Você força através da temperatura, baixando a temperatura dele. Ela condensa toda, essa água é mais pesada, vai para o fundo desse secador, né? E é expulsa por uma válvula e o ar passa seco. Esse é o mais utilizado aqui nas zonas tropicais. Quando você tem zonas mais frias no planeta, que você não adiantaria ter um resfriador desse para você ter que jogar para menos 20 graus, você usa por adsorção, que aí já é utilizado tipo uma sílica. Você tem alguns outros tipos de materiais, mas os mais comuns são uma sílica. Então você força o ar a passar pelaquela sílica, ela por osmose puxa a umidade que está presente naquele ar e libera o ar seco. Aqui a gente tem alguns lugares que utiliza por adsorção. São mais específicos, é onde você precisa de um ponto de orvalho muito baixo. Porque o nosso ponto de orvalho aqui na nossa vida brasileira, baiana, nordeste, que é a minha vida, você põe um ponto de orvalho hoje 5 graus, pode ser a madrugada mais fria. Em Vitória da Conquista não vai dar 5 graus. Eu já até peguei lá quase 6 algumas vezes na minha vida, mas não chega muito no Brasil. Então você tendo um compressor por refrigeração a 5 graus, que é a troca gasosa igual de um ar-condicionado, de uma geladeira, né? Você tem um gás refrigerante, troca calor com ar, forçando a queda da temperatura. Você consegue pontos de orvalho 5, 8 graus, que é o padrão da indústria hoje. Quando você precisa de menos do que isso, hospitais, lugares que, por exemplo, ressonância magnética, que você está ali no hospital, é muito frio, que você ainda tem que gelar uma água para poder fazer, aí você consegue com adsorção, que são esses secadores mais específicos. Basicamente são essas duas formas. Mas a aplicação, quando você vai usar a absorção ou você vai usar a refrigeração, em que situação você usa um e outro? Por que nos ambientes tropicais a gente não usa? São duas variáveis. Vazão, volume do ar que você vai precisar. Os de adsorção não tem volume de ar muito grande, igual de refrigeração. E ponto de orvalho. É o ponto que você quer, mínimo que você vai ter a condição do seu ar ali, naquele momento. Basicamente isso. O custo também conta um pouco. Impacta um pouco na impacta sim, porque onde refrigeração é muito mais barato, né? É uma geladeirona. Se alguém ouve da SMC eu falar que nosso secador é uma geladeirona, eu vou tomar uma porrada. Mas basicamente o conceito é o mesmo, entendeu? Sim. As serpentinas são de cobre, é muito parecido. É a mesma coisa que faz o ar do ar-condicionado de uma geladeira. Agora o que eu vejo muita gente comentando, poxa, mas para tratar esse ar é muito caro, então aí não quer colocar o secador, etc., porque acha que o custo é muito elevado, mas o que você diria? Eu sei algumas coisas, né? O grande equívoco da pneumática é essa, você não investir naquele momento ali no ar comprimido, no bom tratamento do ar, e depois você vai ficar penando com parada de máquina, trocando equipamento o tempo inteiro. Downtime no processo. A gente costuma dizer, a gente tem uma conta muito, muito genérica na SMC, mas esses 18 anos que eu tenho de SMC me trouxeram a mais ou menos essa realidade. Um sistema pneumático, vamos supor que essa mesa aqui que a gente está hoje conversando, isso aqui seja uma máquina. Essa máquina sirva para servir vinho, beleza? Certo. Ela tem 20 cilindros para puxar a garrafa, para abrir, para servir. Vamos imaginar aqui uma coisa bem do nosso dia a dia. O custo com o tratamento do ar, com a instalação dele adequado aqui, no longo de 10 anos que essa mesa funcione, vai ser de 2%. O seu custo maior aqui, 80% vai ser energia elétrica para poder gerar o ar comprimido. Sim. Né? Você vai ter 15% de manutenção, isso está o meu salário e o seu, que é o mais desesperador dessa conta, que a gente ganha muito pouco, mas enfim, é isso aí, né? Você tem 5% da instalação e com tratamento de ar desses 5%, 2% apenas. Então, assim, num longo de 10 anos, essa mesa aqui vai gastar 2% só do custo dela para produzir, para abrir o nosso vinho aqui, para servir no nosso podcast aqui, uma maquinazona bem futurística, toda pneumática, 2% só. Então, é um grande vilão aí, porque a pessoa fica querendo economizar naquele primeiro momento e percebe no final que é um grande
Eu já vi diversas aplicações com válvulas, que as válvulas começam a dar problema. Porque dá muito problema na válvula, não tá atuando, não fechou, não abriu, não, né? Então, e aí quando a gente vai olhar lá, tá tudo condensado. Você abre a válvula e vê ela toda danificada, né? É um vilão, né? E um grande problema da água, especificamente a água, vai para custo mesmo. Por quê? O que é que eu falei aqui com você? O custo dessa mesa aqui para servir vinho de uma máquina aqui, 80% é energia elétrica. Beleza? Vamos partir desse pressuposto. Um vaso de pressão, que é onde aguarda o ar, ele precisa, quanto mais volume de ar tiver ali, menos o compressor funciona. Se você não trata isso, a água vai condensar exatamente nesse vaso. É onde para o ar comprimido na fábrica. É onde ele para. Quando você quando ele condensa ali, a água toma um espaço que seria do ar. Se você não joga essa água fora, não purga ela direito, ela começa a tomar um espaço que era do ar. Quando o ar não tem espaço para ser guardado, começa a ser consumido muito. Quem trabalha muito mais? O compressor. O motor do compressor. Ele passa a consumir muito mais energia elétrica. Então, perde eficiência. Totalmente. Você vai gastar muito mais dinheiro. Onde é que são os principais erros cometidos? Dimensionamento é um erro básico, porque por mais que o empresário seja visionário, vou dar um exemplo aqui, a gente tem uma fábrica de pão aqui muito próxima que deu muito certo. Pode falar o nome aqui no nosso podcast? Vontade, Limiar, por exemplo. Sim. Aquele cara nunca imaginou o sucesso que ia ser a fábrica dele, que o pão dele ia ser um sucesso, que ele vende hoje em todos os mercados. Então aquele cara, ele começou com um compressorzinho de borracharia, pistão, para a primeira máquina de embalar pão dele, pequenininha. Aí a área comercial dele, ele começou a inventar pau direito. Aí ele compra a segunda embaladora, que ele tinha pão de forma, ele passou até agora pão integral. E ele aí começa a não ter programação nenhuma de dimensionamento pneumático. Ele vai comprando máquina, daqui a pouco precisa de mais ar, ele compra outro compressor e já esqueceu o secador. O empresário, ele não tem essa visão, né? Então esse é o primeiro ponto. O dimensionamento é básico para dar errado. Não acontece ao contrário também, não? De sobredimensionar e esperando que crescer. Em quase 20 anos eu nunca vi ninguém comprar um compressor a mais. Achando que vai precisar e depois... Nunca. Até porque é custo. Então todo mundo vai por baixo, pelo custo baixo. Normalmente é subdimensionado mesmo, não existe. Posso lhe falar... 99,9... eu nunca vi. Assim, talvez alguém tenha visto, eu, Ricardo, nunca vi. É sempre esse o problema. A gente tem aquela fábrica de colchões, por exemplo, a Ortobon. Para mim, um dos maiores cases de sucesso com isso é a Ortobon. A Ortobon, no auge dela, dos problemas de tratamento de ar, a Ortobon chegou a ter 25 compressores. Imagine, vai aumentando a produção, ele vai comprando. Pau. Quando você vai ver ligando tudo num tubo só, aí secador desses 25, 12 o secador tá funcionando, os outros 12 não estão. Aquela miscelânea toda, até que chegou um dia que a gente sentou e não tem o que fazer mais aqui. Ou você compra 2 compressorzão grande para atender a sua... Então não tem, não tem. Ah, esse compressor aqui é lindo, tá novinho, beleza, mas você tem 16 ali, todo desgracento, jogando um óleo retado na linha. Então, assim, não tem. O problema é dimensionamento e negligência também. Como é muito barato, trocar um cilindro, trocar uma vedação... É muito tranquilo da pneumática, vai negligenciando, vai deixando e vai criando esses problemas, entendeu? Basicamente. Então o subdimensionamento, a falta de manutenção, né? O desconhecimento de sistemas tão simples. Você quer ver uma coisa que é difundido pela empresa que eu trabalho, com a SMC, que mudou o nosso conceito aqui, inclusive o meu. O tubo da SMC, ele é transparente. Tem coisa mais fácil do que você poder enxergar se está passando água ali, se está sujo. Coisa mais simples do mundo. E às vezes é falta de conhecimento mesmo. Dreno automático. Dreno automático muda totalmente o conceito de custo de pneumática num sistema, numa máquina. Se você não tem um dreno automático, não existe ser humano que sai de manhã apertando o dreno todos os dias. É humanamente impossível, a não ser que seja um cara, sabe, velho, que faça só isso. Eu conheci um só na minha vida inteira. Um dia ele vai faltar ao trabalho. Um dia ele vai ter uma gripe e aí não vai ter. E aí você põe um sistema com dreno automático, uma boiazinha, toda vez que a água estiver presente, ela joga fora. Por quê? Porque essa água
O filtro ele é eficiente até a água tocar no elemento. Tocou, ela enche o elemento, encharca, passa tudo. Passa água, passa tudo. Aí ela faz o contrário. Ela limpa o elemento filtrante e mela seu ar. Entendeu? Então são sistemas bem simples que podem... Mas aí você acha que é o desconhecimento que leva as pessoas a não aplicar... Falta nos cursos que a gente tem. Porque assim, não existe um curso de pneumática. Existe cursos de automação. Antigamente era instrumentação, migrou para automação, mas você não tem ali na matéria pneumática, dificilmente um professor vai abordar isso, né? Um fabricante vai ter que vir visitar, a nossa função ainda é muito presente, né? Para te mostrar. Dificilmente na literatura, não é tão específico como no dia a dia. Eu acho que é mais falta de conhecimento mesmo, e depois que você conhece, você convencer, né? Financeiramente de que aquilo ali vai melhorar. Só aprendem com a prática mesmo, tomando porrada. Tomando porrada. Infelizmente né? Primeiro ele perde um monte de equipamento para depois fazer. Para depois aprender, exatamente. Para depois compreender a necessidade. O secador mesmo é uma coisa aqui na Bahia que agora que estão começando a perceber, porque até então a gente já se deparou com bastante situações em que um secador resolveria e você não consegue imputar na cabeça do cliente. Fora filtragem e secagem. Dimensionamento, como eu falei. Falta de programação para o tamanho, né, da sua fábrica. Você vai emendando até ficar. Esses são os principais vilões da pneumática. Que todos eles... Você pega todos esses vilões, todos eles tendem para um grande vilão, que é o consumo de energia elétrica. Que é o que está maior custo lá, que é os 80%, é o maior né? Custo, 80%. Né? O compressor hoje... A gente vinha comentando aí antes aqui, né, de iniciar. O compressor hoje ele é um equipamento muito tecnológico, concordo. Eu vi essa tecnologia acontecer, né? Por mais que eu tenha essa carinha de menino, cabeludo ainda, né? A barba pretinha. Sim. Mas eu vi isso acontecer e é muito legal a gente acompanhar. Por mais que eu nunca vendi compressor, nunca trabalhei com compressor, mas ele é meu periférico ali, mais próximo, né? Depois dele é a atmosfera. É o ar jogando para a atmosfera. Então, assim, a gente acompanhou a evolução hoje do compressor. Você tem compressores hoje que são inteligentes mesmo. Ele tem um processador ali dentro que ele faz partida suave, ele programa a parada dele para sabendo que a pressão está chegando. Ele refrigera o motor para economizar energia. Com tudo isso, ainda é um grande vilão. Comprimir ar ainda é caro. Principalmente na energia elétrica da gente, desculpe. Não, pode falar, pode concluir. Principalmente no valor da nossa energia elétrica. Sim, é bem significativo. Né? Perfeito. Seja na refrigeração, né, em qualquer lugar, a energia elétrica é sempre o vilão do problema, né? E para onde a gente está indo, né? O que está vindo de diferente? A gente já está acostumado àquela válvula de 2 vias, on-off, ou válvula proporcional, etc. O que a gente tem de diferente hoje? O que está vindo de novidade? Hoje, com o protocolo de comunicação que tomou, né, a nossa automação, que bom que ele tomou, você saiu daquela válvula discreta, que ela tinha um contato só, né, uma bobina, e você controlava ela com um contatozinho elétrico, ou ela está aberta ou ela está fechada, ela aberta direciona um para um lado, ela fechada direciona para o outro, enfim. E hoje você tem um protocolo, hoje você tem as comunicações, né, de rede. Comunicações seriais, comunicação de rede. Com isso, hoje, a pneumática evoluiu demais. Ela passou a ter controle do processo. Hoje, uma válvula, um bloco de válvulas, de válvulas pneumáticas hoje, ela possui uma unidade mesmo de controle. Ela já lê o sinal dos sensores, dos cilindros, então ela já consegue controlar a posição. Ela já passa para o CLP um sinal muito mais elaborado, mais completo do que simplesmente ser uma saída do controle de automação. Antigamente ela era só uma saída. Ou você me liga ou você me desliga. Não é isso? Hoje ela te passa posição de sensores, de cilindros, posição de botões da máquina, de segurança. Hoje ela controla saídas e entradas analógicas. Porque tudo isso você joga para o bloco de válvula e sai dele com um par de fios, que é o controle do protocolo de comunicação. Um IO-Link, um device net, um intranet, enfim, qualquer que seja, né? Eu não vou entrar nessa celeuma aqui hoje, que senão a gente ia perder mais um podcast aqui. Ia fazer mais um só falando sobre comunicação em rede, né? Em série
em comunicação serial. Então, assim, a pneumática está tendendo para isso. Com a vinda desses protocolos mais elaborados agora, com diagnóstico, com tudo, que a gente vai começar a entrar aí nessa tal dessa indústria 4.0, indústria da internet, indústria das coisas. Então, assim, você tem hoje no sistema pneumático o controle da máquina. Parece brincadeira, mas você já tem hoje o controle da máquina. Você tem um equipamento hoje que vai na entrada da máquina que ele controla a quantidade de ar, a pressão que aquela máquina está tendo, quantas vezes aquela máquina parou, quanto tempo aquela máquina está produzindo, quanto tempo que aquela máquina pode continuar fazendo sem precisar da manutenção, controla a temperatura daquela máquina, inclusive entradas de algumas outras utilidades, não só o ar comprimido, a água que vai entrando ali, o vapor que está entrando ali naquela máquina, a energia elétrica ainda não tem, não é ainda pneumática por causa da questão da tensão, que é muito diferente, né? Mas você já tem controle hoje daquela máquina. A pneumática está entrando nesse patamar. Antigamente você tinha um bloco de válvula, era um negócio desse tamanho. Então, eu vou dar um exemplo, né? Eu fiz algumas automações em fábricas de tinta, onde todo o sistema de dosagem, principalmente quando você tem base solvente, né? Então, por ser inflamável, você usar sistemas pneumáticos. Então, eu já usei vários blocos de válvulas com 18, 24 ou mais canais, né? E é muito interessante mesmo essa aplicação, porque é uma remota na rede, então você pega aquele bloco de válvula, ele é um nó na rede, assim como uma balança é um nó na rede, assim como uma remota de um CLP é um nó na rede. Perfeito. Você economiza um monte de cartões de entrada e saída, você não precisa ter nada disso, né? Digital para você comandar. Então o próprio bloco de válvula já é o I/O remoto. Ele normalmente tem as entradas digitais para você pegar os fins de curso das válvulas, então se é status de aberto, status de fechado. Então a gente pega lá o status, né? É o sensor que eu te falei. Exatamente, é um sensor que você bota em cima, né, da válvula. Então, isso pra gente foi uma aplicação bastante interessante. Pô. A gente economizou em campo, em fiação, em levar um monte de equipamento foi economizado porque a gente botou um bloco de válvula em link. Perfeito. Né? Que é muito comum hoje em dia você usar um protocolo bastante mais convencional na indústria, né? Então, realmente, economiza bastante espaço, né? Monta um painelzinho, né? Que vem toda remota ali, né? Guardadinho, aquilo não dá problema. Agora você imagina... E não dá mesmo não, viu? Eu tenho uma aplicação rodando em 2008. 2008. Bem guardadinho, com ar comprimido. Em Kenopen. Até hoje é uma aplicação com bloco de válvulas para fazer controle de... Vou te dar uma dica aqui. Aditivo. Uma dica para todo mundo. E era só para você, mas eu vou fazer para todo mundo. Se você quiser que ele dure mais ainda, sim, você coloca ele fechadinho o painel e você coloca ar comprimido a 0,1 bar. Sim. Só para manter aquele lugar que ele está ali positivozinho. Para não entrar... Não entra nada. Entendi. Deixar a pressão positiva dentro Deixa a pressão positiva mínima para também não estar gastando ar comprimido. É mínima. Isso é muito utilizado, a gente utiliza muito isso em fábrica de clorados. Aí você deriva da própria entrada A própria entrada põe um regulador de pressão de precisão, vai gastar um pouquinho mais ali, mas põe um regulador de pressão de precisão, mínimo de... Não precisa ser nem 1/8 a conexãozinha, a vazão delezinha, de M5, pequenininho. Painel de 600 por 600. Acabou, M5zinho, pequenininho, você põe, deixa ele positivo. A gente usa muito em clorados. Fábrica de água sanitária... Fábrica de clorados defensivos agrícolas, clorados. Boa dica, viu? Eu tô fazendo um projeto ele pressurizadinho agora. Ali, não entra mais nada. O que estava durando desde 2008 o seu 2008, projeto, pronto. Até lá hoje ainda. Ele vai permanecer por muitos e muitos anos, porque não tem agressão. Fábrica de ureia, aqui a Fafem usava muito esses painéis pressurizadinhos, entendeu? Onde ela encosta, ela vai corroendo, né? A ureia é terrível, né? Então, assim, derrubou a fonte nova, né? Pra ter ideia. Suspeita que aquele buraco ali se abriu, as pessoas, infelizmente, fazem xixi ali na fonte nova, que era comum. E corroeu o aço todo ali, se você ter ideia do poder da ureia. Né? Ela no presente do nosso xixi nem é tanto, né? Num grau tão saturado, exatamente. Mas tanto que vai, né? Então, assim... De tanto xixi que foram fazendo ali. Então, você pressurizando. Essa é uma dica legal. A gente usa muito isso para clorados, como eu te falei. Então é muito legal. Para você ter ideia desse nó de rede hoje, você me perguntou para onde a gente vai parar. Imagine se esse nó hoje te desse agora no seu celular um alarme dizendo que uma das válvulas que você utiliza lá na fábrica, ela está atingindo a vida útil dela agora. Você vai receber aqui no seu celular, você consegue hoje com a IO-Link. A válvula tal
TAG tal, ela foi feita para 50 milhões de ciclos de abertura e fechamento, ela está em 496 milhões de ciclos. Ela está prevendo para junho terminar o ciclo de vida dela, e aí você poder se programar com isso, né? Não ter parada de máquina. Sim. A gente está tendendo para esse futuro aí de diagnóstico. A pneumática ela já consegue ter esse tipo de diagnóstico aí, entendeu? E ela consegue medir a qualidade do ar que está chegando para os equipamentos? Totalmente. Já para alarmar, para não deixar... Já consegue medir temperatura desse ar, a quantidade de água, se o ar está limpo, se não está, a saturação do elemento filtrante. Você pega um filtro hoje, você coloca um sensorzinho de pressão antes do filtro e um depois. Toda vez que o depois tiver... O diferencial de pressão você pega. Diferencial de pressão. Toda vez que o depois tiver um bar a mais do que o do antes, indica que o elemento está saturado. O ar está tendo dificuldade para passar e está caindo a pressão ali, entendeu? Sim. E, inclusive, isso é peça-chave no controle de consumo de energia elétrica. Porque quando essa pressão cai hoje sem medição nenhuma, o que é que o cara da máquina faz? Ele vai lá no regulador da máquina e acunha para aumentar a pressão. Só que ele está aumentando a pressão da saída e a da entrada do regulador. Quando a da entrada era 7 bar e ele saía 7, agora ele tem 7, está entupido, sai 6, e ele aumenta para achar o 7, ele está na entrada colocando 9 às vezes. Sim. E aí quem tem que trabalhar muito mais? O compressor lá atrás. E a energia? A energia elétrica comendo no centro, uma besteira. Você olha assim e diz, não é nada, Ricardo. O cara ir lá no regulador e aumentar a pressão não é nada, não é tudo. 10 reguladorzinhos desse numa fábrica com a pressão de 9, pedindo 9 bar para sair 7 ali, porque o elemento de 20 conto tá entupido, o compressor tá trabalhando às vezes 6 horas a mais, ligado. Um motorzão elétrico ali puxando. Aí entendeu? No final do mês dá uma diferença. Você comprou um monte de... Vocês querem ver Você comprou um monte de elemento filtrante. Você quer ver uma ideia muito interessante? Uma vez a gente fazendo uma apresentação numa usina. Salvo engano, usina Petribu, em Pernambuco. Salvo engano. Tem um lago lindo na frente, cheio de carpa, cheio de peixe, não sei o quê. E é o xodó do dono da usina, né? Aí uma vez a gente mostrando quanto custava o ar comprimido. Uma usina de açúcar e álcool. Certo. Quanto custa o ar comprimido, tal. Rapaz, quando a gente fez a conta que mostrou o valor de um furo vazando, o cara levantou na hora, aí o outro olhou pra ele e fez, os peixes, né, filho de rapariga? Aí o cara correu pra ir. O que foi? Eu fiquei curioso, né? Os peixes morrendo, ele pegou e teve a maravilhosa ideia de puxar uma mangueira de meia polegada do ar comprimido da usina. Fez para oxigenar o lago lá e ganhou até um prêmio do dono da usina, porque não tava matando os peixes do cara. E o cara, um compressor só para isso de energia elétrica, imagine. Quando ele calculou. Rapaz, saiu correndo para desligar lá, para pensar em outra coisa. Quais são os principais erros cometidos pelas indústrias? Dimensionamento, dimensionamento, achar que o ar comprimido é de graça. Achar que aquele vazamentozinho ali é de graça. Ele acha que aquele vazamentozinho ali não dá nada. Acha assim... É que nem o pinga-pinga, né? Na casa da água. Só que a pneumática... Por que um vazamento hidráulico o nego resolve na hora? Porque você escorrega, suja tudo. Vendo, você tá enxergando. Água, a mesma coisa, e ar que você não vê, não sente nada. No máximo, sonoro, né? Tem vazamento que precisa de ultrassom para pegar, entendeu? Você não vê. É o grande erro, você não ter esse cuidado de estar sempre olhando. Uma conexãozinha de R$20, partida, quebrada... Eu vou um pouquinho além, César. O corte no tubo, se ele não for em 90 graus e não assentar no fundo da conexão, ele dá um pequeno vazamentozinho ali que vai custar... Quando você multiplica pela quantidade de conexões que uma válvula, que uma fábrica tem, dá um diferencial gigante. O corte do tubo. Só porque existe um alicatezinho próprio, não só a SMC tem, outros fabricantes têm também, para você cortar o tubo rente. Aí o cara, quando ele vem na serrinha, na laminazinha de serra, todo repicadinho e assim, ó, com ângulo, ele não assenta no fundo da conexão. E não dá uma boa vedação. Fabricante não dá uma boa vedação. São mínimos detalhes, assim. São erros, desde erros grotescos, assim, até pequenos erros mesmo, que falta de conhecimento mesmo, entendeu? E gera muito incidente de algum problema na fábrica? Gera parada de máquina, custo muito alto,
gera desgaste excessivo de máquinas, gera falta de parada por falta de força. Uma máquina que você precisa de força, que precisa de ar comprimido e ela não está chegando por causa de vazamento, por causa de ineficiência, aquela máquina fica parando o tempo inteiro, entendeu? Gera assim. Incidentes de segurança assim é mais difícil na pneumática. Eu tenho quase 20 anos, apertei o dedo umas 2 vezes, de vacilo, assim, um cilindrinho dá uma apertadinha, uma beliscadinha. Sim. Já tomei umas 2 chicotadinhas de que na hora que vai soltar tá pressurizado e o tubo dá aquela, né? Mas nada muito mais assim, de parada de máquina, de conservação de máquina. Prejuízo por parada de máquina quando você totaliza, né? No final do mês. Mas a Ford aqui, a nossa extinta Ford, eu tenho saudade dela, aprendi muito ali, né? É um absurdo de você parar uma máquina, aquela fábrica cuspia, acho que era um carro por minuto, salvo engano, 1000 carros por dia, né? Então você para um negócio daquele ali, é um absurdo. Corre todo mundo para vir ver o que é. E às vezes que aconteceu por causa de pneumática, por causa da gente, foi terrível. Terrível. A pressão é grande. Muito grande, muito grande. Então assim, você tem que estar bem, com tudo bem direitinho para não sofrer com isso, né? Às vezes é como eu tô te falando, uma conexão, um cilindrozinho besta, né? Vamos explorar um pouquinho mais aquela questão que você comentou aqui, né? De hoje tá chegando no celular, as informações dos alarmes. Muito Como legal. É que tá esse IoT chegando aí no chão de fábrica, exclusivamente na parte pneumática, né? O que você tem de sensores de alarmes que ele consegue gerar? E como é que isso faz? Como é que eu faço para chegar no meu celular, né? Que legal, que pergunta maravilhosa. A SMC tá investindo muito nisso hoje, né? Então hoje a gente tem sensores de vazão. Você imagina... O que é que determina o momento de um rolamento ser trocado? Né? O aumento da temperatura dele, o desgaste dele, o atrito. Na pneumática é a vazão. Se a gente diz que essa máquina aqui ela utiliza 25 mil litros de ar por minuto de vazão e ela começa a consumir 30 mil litros, 32, 34, numa escala progressiva, indica que aquela máquina está com algum problema. O ar está sendo usado mais do que o necessário. Está vazando para algum lugar... Tem algum cilindro que não está tendo eficiência. Então, os sensores de vazão hoje são grandes ferramentas de diagnóstico. A gente tem modelos hoje desde tubinho de 1/8 até tubulação de 4 polegadas. Você mede até o vinil pequenininho ali. O vinil pequenininho, o que você quiser. Você vai desde o micro até a entrada da máquina de um modo geral. Então, esse cara é uma grande ferramenta para diagnóstico de máquinas pneumáticas, é o controle de vazão, o controle de pressão, esse já é mais difundido, desde antes do diagnóstico ser uma coisa tão elaborada, as pessoas já utilizavam a queda da pressão da máquina como alarme, pelo menos, para identificar que aquela máquina está com algum problema. Vazou, a pressão cai na hora. Estourou um cano na máquina, um tubinho, a pressão cai na hora. Então é um grande alarme. Só que hoje é mais estabelecido, mais criterioso. Você vai fazer aquele controle de pressão, vai criar curva durante o dia que a máquina está funcionando no pico, ela cai um pouquinho mesmo porque o consumo aumenta. Você hoje já faz essa variação toda. Os 2 maiores diagnósticos hoje de uma máquina pneumática é a vazão da máquina ou a pressão da máquina. A gente tem para várias outras variáveis. Tem identificação de outras variáveis, né? Mas o básico mesmo é a variação de vazão e de pressão daquela máquina. Mas você consegue cruzar os dados de vazão com os dados de produção da máquina? Porque se ela está trabalhando acelerado, né, com a produtividade muito mais alta, é normal que ela tenha uma vazão mais alta. Então, para não gerar um alarme falso. Um alarme falso. Consegue, você cria curvas, né? Você hoje vai e cria curvas dentro do seu próprio... Mas você consegue perceber isso só na vazão ou você precisa pegar algum feedback da máquina de produção? Você consegue gerar uma curva só pela vazão, você consegue determinar que aquilo aumento de produção e não vazamento? Você vai cruzar, você vai ter que ver quanto que produziu lá no final. Entendeu? Inclusive pode ser feito até por pneumática. Imagine uma máquina de goiabada. Certo. Beleza? Aí você tem... queijo aqui, vou comer também. Você tem no final dela um cilindrinho que coloque a tampa. É a parte final. Uhum. Ele vem com a ventosazinha na ponta, pegou a tampa, colocou na goiabada. Ali é a parte final. Você concorda comigo que cada vez que aquele cilindro atuar, é uma lata de goiabada que está saindo. Uhum. Que hoje em dia não é mais lata, é de plástico. Eu não sei nem como é o nome daquilo. Pratinho de goiabada, vamos botar. Beleza? Beleza. Uhum. Você cruza hoje, você pega o sinal daquele sensor, joga numa entrada daquela que a gente conversou, que você tem na sua fábrica de tintas lá. Você joga naquele sinal ali, ele vai fazer uma contabilidade daquilo ali, então ele vai ter a produção da máquina diária,
Eu fechei 50 mil latinhas de goiabada, mas agora eu estou fechando 100 mil, e você vai cruzar com a vazão. A vazão cresceu 5% e a minha produção cresceu os mesmos 5%. Está dentro. A vazão não é falha da máquina, não é ineficiência da máquina. Mas se a vazão está crescendo e a produção continua a mesma, o problema está ali. Você faz a curva, faz a equação, você cria o seu alarme. Né? No próprio softwarezinho de diagnóstico você cria o seu alarme. É relativamente simples. Para mim, que sou da área comercial, é fácil muito falar. Se você me der o programa ali, eu não sei fazer. Como mas todo bom engenheiro de vendas, eu sei muito falar. Mas do transmissor de vazão vai para onde o sinal? Do transmissor de vazão... Até chegar no meu celular. Até chegar no seu celular. Ele vai primeiro para o nó da rede, do IO-Link, não é isso? Do IO-Link, ele é tratado já ali para poder ir pro CLP. O CLP ele vai para o programa que você está colocando, determinando ali seus parâmetros, e desse programa hoje, acho que ele possui um hubzinho que manda para a internet. E aí você recebe no seu celular, você tem o software no seu celular. Entendeu? Certo. E você consegue ter isso hoje no seu bolso mesmo. Alarmes mesmo de produção. Você tem exemplos de aplicações onde você conseguiu detectar vazamentos e economizar para o cliente? Temos Kimberly-Clark agora. As máquinas que vieram agora, todas já vêm com esse tipo de diagnóstico. A Pirelli e a Nestlé agora compraram esse equipamento na mão da gente, coloca na entrada da máquina. Vou fazer o jabá, né? Chama AMS. Você que está na indústria hoje, que quiser conhecer, no final vai ter meus dados aí, tá? O AMS é justamente isso. É o cara que controla toda a entrada de ar dessa máquina. Ele que faz tudo isso. Ele que transforma todos esses sinais em diagnósticos. Sim. É um controlador. É um controlador que recebe esses sinais. É um controlador que recebe esses sinais. Você vem, a entrada de ar da máquina é toda monitorada. Vazão, pressão, temperatura. Sim. Você pode controlar de acordo com o que você quer. Então é um negócio bem completão. Então a Pirelli já está fazendo essa análise. A Nestlé também já está fazendo essa análise ali em Feira de Santana. A Kimberly-Clark, como eu falei, né? Você já tem hoje grandes clientes com esse tipo de análise. E o quanto... Você tem exemplos? No exemplo que eu perguntei foi no sentido assim, o cara tinha vazamento que não sabia, porque eu já medindo com energia, já aconteceu a gente colocar analisador de energia no cliente, e um exemplo, né? Um cinema. E o cara botou no sistema de medição de energia e fechou o cinema, etc. Daqui a pouco o gráfico começa a vir, não, mas continua o consumo de energia aqui. Alguém largou o ar-condicionado ligado. Tá ficando ligado a noite toda, ou algum outro equipamento, né? Então, assim, a gente conseguiu perceber, por causa da medição, no caso, não é de vazão de ar, mas é de energia, né? De consumo de energia. Você tem exemplos de... Eu tenho um exemplo que não é o do AMS agora, mas eu tenho um exemplo muito legal para mostrar para vocês. A lata de cerveja, antes dela ser datada, aquela datazinha que vem pretinha e a validade, sim, ali precisa secar para aquela tinta pegar na latinha de alumínio. Certo. Quem faz aquela secagem é um biquinho de ar comprimido. A máquina você podia desligar ela, fazer tudo e aquele ar continuava. Com lata ou sem lata, aquele ar estava soprando ali. Certo? A gente identificou isso, colocou uma válvulazinha de duas vias e um sensor. Toda vez que não passava a lata, sim, durante 5 segundos a gente fechava a válvula. Acabou. É um exemplo bem básico do que você está falando. Houve uma economia gigantesca de sopro ali do ar. Para você ter ideia, a máquina precisava de 9 bar de entrada para conseguir fazer com que os cilindros, né, selecionassem as latas, tudo. Hoje a máquina trabalha com 3, porque não tem mais esse consumo de ar no sopro lá. Uhum. Então a gente tem... A extinta Skin, cara. Hoje é Heineken, né? Ali em Alagoinhas, né? Sim. Extinta Skin. E tá lá até hoje. Uma válvulazinha de duas vias de 200 conto. R$200 fez uma economia gigantesca. E como é que tá o Brasil em relação a outros países? A gente, em termos de controle pneumático, a gente é um país de terceiro mundo que quase não controla, ou a tecnologia... Porque em alguns segmentos o Brasil realmente é bastante avançado, em outros talvez nem tanto, né? Então, com certeza a gente tem disparidades aqui, indústrias extremamente modernas, extremamente atuais, que tem tudo controlado, etc. Mas a gente tem pequenas indústrias, pequenas fábricas também, onde o custo ali é muito mais sensível, né? Como é que a gente está isso em relação Eu diria que o Brasil países? Hoje estaria classificado assim, ó, 50% das nossas indústrias, elas têm pouquíssimo controle ainda, utiliza muita máquina antiga, a gente tem muito leilão de máquina, máquina que era da Arisco, por exemplo, que nem existe mais, ainda está fazendo suquinho lá no Ceará para outro fabricantezinho de suco, de saquinho.
né? Sim. Frisco, né? Por exemplo, tá fazendo para outra alguém. Aquela máquina ali que a Arisco tá já lá, não existe há 20 anos, ela tá ali até hoje. Produzindo ainda. Então, 50% ainda é assim. Tá? A gente tem 30% da indústria. Eu tô chutando com base no que a gente está no dia a dia, né? Sim. 30% da indústria está bem estabelecida, mas ainda não chega a níveis de controle, né? Como os de fora. E você tem 20% hoje já de indústria bastante evoluída. Indústrias, principalmente a parte alimentícia. Mas esses números é muito diferente de outros países? Ou... Não, porque isso acontece em qualquer lugar, né? Parecido. Claro, o Japão, né? O nível de automação é altíssimo, de qualidade, né? É bem maior de onde vem a SMC, por exemplo. A SMC é uma empresa japonesa. De onde foi que ela surgiu? Ela surgiu... O seu Takada, né? Sênior, ele faleceu até há pouco tempo agora, com 96 anos. A história dele é bem bonita. O japonês vive, hein? Vive pra caramba. E eu conheci ele, e ele ia todos os dias ainda, né? Eu conheci ele, já tinha 95 anos, se eu não me engano, quando eu conheci. Ele ia todos os dias ainda, tinha uma sala. Claro que ele não tinha mais o controle, até porque a SMC é muito gigantesca hoje. É uma empresa muito grande. Mas ele tinha, assim... Ele tinha presença na empresa ainda, né? Ele começou fazendo elemento sinterizado. O nome SMC é Sinter Metal Company. Companhia de metal sinterizado. O filtrozinho hidráulico ou pneumático, ele usa aqueles elementozinhos que parecem um bronze, umas bolinhas de bronze. A SMC nasceu fazendo isso. Esse filtro, esse elementozinho filtrante. Do elemento ele começou a fazer filtro, de filtro começou a fazer válvula, de válvula começou a fazer cilindro, e virou o que virou. A indústria é uma empresa relativamente simples, nova, 60 e poucos anos de vida, 70 anos de vida. No Brasil fez 25 anos agora. É relativamente nova, mas é líder mundial. É interessante falar sobre isso, é líder mundial no segmento. Lá na Ásia, onde ela existe, ela é líder muito folgada. No mundo, ela tem uma liderança também bem ampla. Sim. Aqui no Brasil, como a gente chegou a menos tempo, a gente tem uma concorrente, principalmente, que está ali pau a pau. Que a gente briga cabeça a cabeça hoje ainda com ela. Mas, enfim. Então, a SMC nasceu fazendo isso. Né? Esse elemento filtrantezinho. É daí que vem a companhia. Esse exemplo que eu te falei da Skin Cariol, que é um modelo legal de quando você tem controle, você consegue, né, reduzir o custo. O caso dos AMS, né, voltando um pouquinho para a parte mais tecnológica, na Nestlé tem dado um resultado legal. Essa maquinazinha do miojo, do instantâneo da Nestlé, que eu não lembro agora qual é a marca deles, o nome comercial. Mas tem dado um resultado bom também. É bem interessante. Tem muita coisa. Sim. E o Brasil tá... Eu vou dizer que o Brasil é um país de tecnologia, perto de outras coisas, a gente está indo bem, mas tem muita coisa para melhorar ainda, tem muito chão ainda para. E o Ricardo chegou aqui como? Eu cheguei... Você veio para essa área de pneumática por quê? Eu cheguei assim, eu comecei a minha vida num balcão de loja de ferramentas, hoje ela não existe mais, a Ferman, era a Fer Import, né? Hoje é a Fer Import. Sim. Então eu comecei minha vida nisso. E aí, logo cedo eu fui fazer engenharia, eu gosto de tecnologia, sempre foi uma coisa que eu sempre gostei, não a ponto de desmontar as coisas em casa não, mas sempre me encheu os olhos. Sempre gostei de tecnologia. E aí eu trabalhando na área comercial, nesse balcão, tal, comecei a fazer... Eu fiz o primeiro curso de engenharia noturno da Bahia, que foi na Unibahia aqui, engenharia de produção. Só tinha eu e mais um do segundo grau. O resto tudo coroa, precisando de eu dei aula lá. O resto tudo... na Bahia há uns 20 e poucos anos eu dei aula. Pois é, será que você foi meu professor? A gente não está se lembrando. André Pedral, Vicente... Uma raça grande aí. Você deve ter vindo logo depois, na segunda leva. Eu entrei em 99. Eu comecei a dar aula em 99 lá. Rapaz, você foi meu professor lá de engenharia de produção, César? Não é sei, possível. Porque quando eu comecei, eu acho que eu não dei aula de engenharia de produção logo. Você não deu logo de produção? Eu dei aula em outros cursos. Acho que engenharia de produção não, mas eu dei aula de engenharia de produção, mas... Depois, não foi? Foi depois, você não foi meu professor, você não lembraria. Enfim, eu fiz o primeiro curso, então só era eu e mais um rapaz, que o apelido do cara era Engenheiro Prazeres, porque o cara era farrista de segundo grau. Então, o resto tudo coroa no polo, precisando de um diploma, só que não tinha oportunidade, nem escola particular tinha. Sim. O primeiro curso de engenharia noturna da Bahia foi o nosso. Bem interessante. Então, aí eu fui fazer engenharia. Aí, que massa, que não sei o que,
quarto semestre eu encasquetei. Eu não quero ser mais vendedor, não vou sair da área comercial. Fui para trabalhar na Norcontrol. Fui para uma oficina de válvulas industriais, né? Sim. Que por sinal não existe também mais a Norcontrol. E aí, fiquei 3 meses lá, farda, era a coisa mais linda do mundo, né? Melado de graxa, bota, tudo que você queria. Máscara, eu adorava ir para um cliente fora, botar máscara de fuga. Achava aquilo o máximo, né? Em 20 anos, um moleque saí de um saláriozão gigante que eu tinha na Ferman, já era vendedor de balcão, com comissão, com tudo. Fui para ganhar, sei lá, 1/3 de um salário mínimo de estagiário, me vi louco. Mas enfim... Com 3 meses que eu tô que eu tô estagiando, a gente tinha um setor lá chamado planejamento. Quando a válvula, o instrumento, era basicamente válvula, chegava lá, o mecânico inseria no computador os dados do que aquilo ia precisar, ele gerava uma proposta comercial, o cara pegava e mandava aquilo via fax pro cliente. O cara de planejamento tava nem aí se o cliente aprovou, se não aprovou, ia pra uma bandeja, uma pilha lá, que chamava de pendência. Entendeu? Que na área comercial pra gente é possibilidade ou propostas, ou nosso pipeline ali, né? De negócios do dia, do mês, o cara chamava de pendências, o nome era pendências. Esse cara foi tirar férias, aí quem a gente vai botar aqui no lugar? Rapaz, pega aquele menino ali, velho, aquele moleque sabe falar, tá fazendo faculdade, moleque de Vilas do Atlântico, sabe conversar, bota aquele menino aqui no lugar do rapaz. E eu... Primeira coisa que eu fui fazer é o follow-up, pegar aquela... A primeira coisa que eu fui fazer foi o follow-up, meu irmão. Eu peguei o faturamento da oficina naquele mês ali, em 15 dias. No dia 15 eu tinha multiplicado por 10. Aí o dono, Ayrton, que vocês devem ouvir falar, ele é muito comum, todo mundo conhece muito ele aqui, desceu para entender o que tinha acontecido. Aí o coordenador, o gerente da manutenção da fábrica, da oficina, fez, rapaz, esse menino pegou as propostas aqui, fechou com todo mundo, eu tô tendo que contratar assim, 30 mecânicos não para poder conseguir entregar. Esse menino zerou praticamente as pendências aqui, só ficou mesmo que não tinha jeito. Aí esse cara pegou e fez, bicho, você não pode, de jeito nenhum, tá aqui fumando, conversando besteira de futebol, todo melado de graxa. A Norcontrol tinha um braço comercial, que foi aí que a automação entrou na minha vida. O que é que a Norcontrol trabalhava na época? Parker, né? Uns atuadores de válvulas dessa que você usou na sua fábrica de tintas lá, esses atuadores elétricos, que eu não lembro o nome, a marca aqui agora, Miltronics, que depois foi comprada pela Siemens, foi pela Siemens, Ricardo, eu nem lembro agora, pela Emerson, desculpa. Então você tinha controle de vazão, de volume, de tanque, né? Você tinha automação mesmo. O braço da comercial da Norcontrol, que se chamava Helper, ela era uma lojinha mesmo de automação. Parker, Miltronics, tudo isso que... E aí foi assim que ele pegou e disse, não, termine as férias do cara aí, peça a sua conta aqui, eu não tenho que pedir, eu sou estagiário, não. Você começa na Helper. Quando eu cheguei, um carro na garagem, imagine, pra um moleque de 20 e poucos anos, 22 anos, um notebook e um celular. Eu disse, vá pra rua, miséria, vender. Aí eu entrei na automação desse jeito. Foi dessa forma que eu criei a minha vida comercial, foi toda nisso. Da Helper, eu fui pra NACA, que já foi a primeira empresa japonesa da minha vida, que ela era brasileira, mas era de origem japonesa. Então a NACA, toda aquela parte de manômetros, termômetros, controle de variáveis, né, da indústria. Sim. E da NACA eu vim para a SMC. A terceira empresa minha de automação. E começou com a SMC em que área? Eu comecei como consultor para atender a Bridgestone. Foi na chegada da Bridgestone aqui na Bahia, precisava de uma vaga. Eu sou o segundo funcionário da SMC aqui na Bahia. Veio um rapaz primeiro que não deu certo, aí depois veio eu. Nossa. Comecei como consultor técnico, depois veio a primeira promoção, eu passei a tomar conta da distribuição na SMC no Norte no Nordeste. Das empresas de distribuição, você fala? Das pessoas que compram na SMC para revender. Certo. Depois fui para coordenador e estou até hoje com um time aí legal. São 6 engenheiros de vendas, né? E o que tem a SMC que os outros não têm? A SMC, ela preza, empresa japonesa, né? Ela preza por qualidade de uma forma que eu nunca vi na minha vida. Às vezes eu me surpreendo. Eu não trouxe, né? Infelizmente, mas parece um brinquedinho, parece um Lego, é lindo. O produto, ele é lindo, ele é pequeno, ele é confiável, ele é feito de uma forma muito tecnológica, tá pensando
anos-luz na frente. Para você ter ideia, uma válvula direcional da SMC, ela tem uma durabilidade hoje de 200 milhões de ciclos. O nosso concorrente mais próximo, 50 milhões. Então, assim, 4 vezes menos. 4 vezes menos. E a gente já tem válvula aí para lança um produto por dia. É muito rica nesse sentido, né? Uma empresa muito séria, uma empresa que não permite, né, que a gente faça nada de errado pela metade. É sempre tudo muito... É uma empresa muito grande para isso aí, muito boa. E o IoT veio para ficar mesmo nessa área, nesse segmento? Com certeza, né? Você me falou que a SMC mudou de nome, né, no Brasil, tirou a pneumática, né? Tirou a pneumática e virou automação do Brasil. Virou automação do Brasil. Já tomou, né? Já tomou. Você vende. Tá tomando conta. Hoje o marketing share lá é mais pneumático? Sim, ainda é mais muito cilindro, né? Muito cilindro. A gente vende muito cilindro. A SMC tem um atuador mesmo pneumático, então é muito cilindro. Claro que para cada cilindro tem que ter uma válvula ainda, então vende muita válvula. A gente ainda vende muita conexão. Sim. Muito tratamento de ar, é o forte da SMC. A SMC possui um produtinho mesmo, um eliminador de condensado. A gente vem conversando sobre o tratamento de ar, tal. O secador é caro? Beleza. Você não tem dinheiro mesmo para colocar um secador? Não. Então, a gente tem um eliminadorzinho de condensado, baratinho, pequenininho, com a tecnologia mais besta do mundo, que ninguém consegue imitar. Você coloca na entrada da máquina ele, parece um filtrinho. Inclusive, ele é intercambiável com os filtros da entrada da máquina. Aqueles pré-filtros que a gente usa, lubrifil, que a gente chama aqui na Bahia, né? Que ele tira 99% de todo o condensado. E ninguém tem, nem parecido. É muito interessante. Uma tecnologia simples. Hoje eu comentei, né, que eu sou mergulhador, né? Então, tem muito local onde a gente vai mergulhar que, às vezes, o cheiro do ar não é legal porque tem vazamento de óleo, né? Ou condensado, ou o cara não faz o teste hidrostático nos cilindros. Então, pra gente que mergulha, e aí a gente trabalha com pressão alta, né? Altíssimo. Não as pressões eu não fazia ideia antes de você 200 bar, né? Uma dessa aí, um perigo. O cara mergulha com uma bomba nas costas. É por aí. E cilindro de alumínio, né? Tem cilindro de aço também, mas algumas vezes a gente usa cilindro de 15 litros ou de 18, 12 litros, dependendo do tamanho do cilindro. Tem cilindros maiores e menores, mas é de aço e alumínio e é uma camada grande. Grossa. Mas... Paredezona. Parede bem grossa, né? Os riscos são muito maiores trabalhando nessa faixa de pressão. Quanto maior a pressão, maior o pipoco. Assim, tanto que na indústria, né, lá da indústria você vai ver o máximo 7 bar, 8 em alguns casos, né? A não ser sopro de garrafa PET que você tem aquele ar, mas é bem específico. Ele é alto ali, naquele momento, só para o bico do sopro mesmo, para poder conformar, né, a garrafa, o PET, né? Transformar naquela prisma primeira, né? Sim. E na garrafa que a gente está enxergando ali. Só isso. Mas na indústria é muito mais baixo, para ser seguro principalmente, né? Para não ter justamente acidente. Você segura. O ideal da pneumática é ser segura. E a tendência na indústria é de diminuir cada vez mais a pressão. Porque menos pressão, menos custo. Menos custo, menos energia elétrica, exatamente. Menos risco. Então a tendência hoje... Tem empresas hoje, alimentícias, bebida principalmente, que ela tem meta para todos os funcionários de diminuição da pressão do compressor lá. Os caras têm meta. Os caras de utilidade têm meta anual. Eu preciso tirar 0,3 bar de pressão esse ano. Diminuir 0,3 bar. E aí você tem que ter um trabalho todo de análise de caça-vazamento para diminuir esses vazamentos, esses desperdícios. 0,3 bar é bastante coisa quando você... Muita coisa no ano para você tirar de um compressor é bastante ar. É bastante ar. E são metas bem agressivas, assim. E a gente já conseguiu ajudar bastante em muita coisa. Uhum. No nosso caso lá, o maior risco não é nem tanto... Você anda com a bomba nas costas, né? Com o cilindro. Mas o maior risco lá é na recarga. Exatamente. É igual a carro a gás, né? Os acidentes acontecem na recarga, né? Na recarga. Porque você tem a fadiga da parede, né? Você imagina que a 200 bar, ela é espessa, mas ela fica mais fina. Sim. Não é isso? Ela dilata. Uhum. Aí você vai usando, ela volta ao tamanho normal. Dilata, volta. Você vai ter a fadiga ali, né? O perigo na hora de encher. Depois fica mais simples, é tranquilo. Depois para estar carregando é só o peso. A gente tava conversando aí no off, né? Que a gente tem um amigo em comum. Depois eu perguntar a ele. Ele tinha um barco chamado Sufoco.
Esse barco tinha um compressor velho para ele caçar peixinho de aquário. A história desse cara, que a gente tem amigo em comum, é bem interessante. Ele tinha para ele caçar peixinho de aquário, para vender, né? Sim. A vida dele começou roubando os outros assim, com peixinho de aquário, né? Rapaz, o sufoco, o compressor era tão novo, que você jogava água e gerava pra tudo quanto é lá. Só desgraceiro, o cara respirando aquilo ali. Hoje eu trabalho com pneumática, a gente era guri, né? Sim. Hoje eu trabalho com pneumática e, meu Deus, aquilo é um suicídio, velho. Respirar um lado daquele é um suicídio. O compressor do lado do motor do barco, porque não era elétrico, tinha que usar a correia do motor do barco, então a descarga tava aqui. Gás carbônico puro daquele motor velho, o compressor chupava e jogava direto na mangueira, não tinha nada, direto pro cara lá embaixo ficar pegando peixinho de aquário. Olha o suicídio. E mistura de gases também, né? A gente ainda tem algumas aplicações que a gente faz mistura de gases, né? Sim. Usa hélio, porque é para ser mais compressível, né? Se eu não me engano, para mergulho, né? Não, é porque você pode ter intoxicação por oxigênio. Você vai numa profundidade muito grande, você vai diminuindo a quantidade de oxigênio nas profundidades maiores, né? Perfeito. Então, mesmo, faz sentido. Aí pra você não ter. Eu sou meio leigo nessa parte de mergulho, mas tudo que você me falou até agora de mergulho, eu vou compreendendo na minha vida aqui da pneumática, né? E o que eu esqueci de falar aí? O que eu não comentei aqui? É interessante a gente comentar sobre pneumática que... Pô, essa mosca tá... É interessante a gente comentar sobre pneumática que a simplicidade da pneumática, ela faz toda a diferença ainda, tá? Eu comentei aqui brincando, não foi? Com a produção aqui. Uma válvula direcional, ela serve para direcionar o ar, né? Um filtro serve para filtrar. Um regulador de pressão regula a pressão, né? Um atuador atuar. Então, assim, ela é muito simples, muito fácil. Você que está assistindo o nosso canal, que chegou até aqui, eu imagino que você tenha se interessado, né? Então, assim, force nas suas aulas. Eu estou estudando automação. Na aula de pneumática, force um pouquinho mais, busque. Peça seu professor para chamar, às vezes, um especialista, uma pessoa que conheça mais. Quando você estiver empregado, que você olhar lá o filtro, tente entender como aquilo funciona. Né? A pneumática ela é muito simples, muito fácil, então cabe a gente ir buscar essa simplicidade, não transformar uma coisa simples em complexo, às vezes por falta de conhecimento, por falta de vontade. Se interesse porque é muito legal. A pneumática é simples ou é você que já está há muito tempo no pneumática é simples. Eu tenho um exemplo massa para definir essa aí que você me perguntou. Uma vez um amigo meu veio todo feliz, né? Com a prova da Petrobras. Tava fazendo prova para concurso para Petrobras. Aí tinha 6 questões de pneumática. Ele, Cardinho, veja aqui se eu acertei. Aí eu peguei, rapaz, em 3 minutos. Essa aqui se acertou, essa aqui se errou. A prova da Petrobras. Se fosse só pneumática, eu estaria empregado da Petrobras há muito tempo, mas da simplicidade. Então, sim, claro, para mim é muito mais fácil, né? Eu vivencio isso há quase 20 anos, só de SMC, fora das outras. Mas sim, é fácil, é simples. Precisa só de colocar em prática o que a gente vai aprendendo, o que a gente olha. Eu já vi casos loucos, assim, um elemento filtrante, uma unidade de tratamento de ar, você tem o filtro, o regulador e o lubrificador, cai invertido. O cara joga o óleo primeiro. Você tem casos assim na indústria que acontecem no dia a dia. Mas às vezes é um pouquinho da falta de atenção, sabe? Não é nem desconhecimento nesse caso, né? Eu acho que foi falta de atenção mesmo. Até né? porque tem um setão, né? Indicando entrada e saída, né? Se você olhar, você tem um in, um out, você tem... A SMC não vem em português, mas você tem fabricantes nacionais que, inclusive, tem entrada e saída. Sim. Né? Mas aí não falta do fabricante, de repente, não deixar encaixar errado, invertido? Porque tem muitos sistemas que, por mais que você queira encaixar errado, porque isso vai acontecer. Não é nem desconhecimento. SMC, por exemplo, se você colocar invertido, o manômetro vai estar para a parede, para fora, para as costas. Já é um indicativo, né? Se você pegar um tratamento de ar com um filtro, um regulador e um lubrificador, se você colocar ele do jeito certo, você vai estar olhando o manômetro. Colocando na máquina. Se você colocar ele invertido, o manômetro vai estar para trás da máquina ou para a parede. Aí ele bota o manômetro para baixo. Tá entendendo? Então tem dispositivo. Se você tiver um pouquinho de atenção, já tem indicativo, sim. Mas não tem como 100%. Por mais que você tente colocar, se o cara colocar solto com a mangueira, ele põe do lado que ele quiser. Deita de um lado, deita do outro. Você tem... Aí, meu irmão, desde fábrica você vê a coisa. Vê, né? Quando vê demais. ele quer você colocar... tá acostumado também. Você tá acostumado de muito pipoco aí, do negócio de 110, metendo no 220 e trazer... Isso. Rapaz, você vê muita coisa. Mas isso aí em sala de aula é mais comum até do que na indústria. Cara, o equipamento lá, tá escrito lá todo tamanho, 127. O cara vai lá e coloca no
Dentro de sala de aula, dando aula, o cara pega um instrumento e liga errado e queima. A gente tem um showroom móvel para levar nos clientes, que é muito legal, né? Um caminhãozinho com as placas para levar em cliente. E aí eu precisava de um adaptadorzinho de 3 pontos, que era onde tinha no cliente, para a tomada dele, para poder encaixar, para ele fazer funcionar as coisas, né? Aí eu não tinha onde que pegar, peguei do meu notebook, que eu tinha, que tinha até uma luzinha para indicar que estava conectado. A primeira coisa que eu fiz, o negócio era 110, eu piquei no 220 lá, e esse bichinho, graças a Deus que foi ele que abriu o bico na hora, né? Pô! Aí o cara disse, você que entende muito mesmo. Seu negócio é pneumática, não é? Me deu no meio da testa, meu irmão. Que do jeito que eu vim, eu não olhei nada de tomada, eu só fiz colocar até hoje uma gozação. Inclusive foi na Ford isso. Pipou corretado. Eu já vou me convidar quando estiver aqui pra gente gravar lá e ver o... Ah, vai ser um prazer. A hora que o showroom estiver aqui. E ele agora tá... Esse novo agora tá lindo. Ele faz tudo automático. Ele abre as portas, faz tudo automático. A gente gravar lá vai ser maravilhoso. Mostrar a pneumática na prática, né? Sim. Vai ser muito funcionando. legal. É bem legal mesmo. Vou botar na minha agenda isso. Bota na agenda aí que a gente faz uma gravação. Gravando lá. Bota aqui, né? No pátio aqui e faz. Vai ser maravilhoso. Vamos lá no Senai. Você tá dando aula no Senai? Tô dando aula no Senai. Pronto, lá no Senai os meninos ficam loucos quando a gente leva lá. Loucos. Tem uns meninos que se apaixonam. Uhum. Tem uns que a gente encontra na fábrica depois, 5 anos depois, né? Já trabalhando. Pô, Ricardão, cadê aquela marca? Cadê aquele carro? Um monte de coisa dentro, não sei o quê. É muito legal, é bem interessante. Entendi. Joia. Essa parte. Bom, Oi? Como é que eu faço para entrar em contato com o Ricardo? E se eu quiser falar com o Ricardo, eu faço como? Ricardo, rapidinho. Ricardo Age, esse Age veio de onde? Esse Age é libanês. Libanês? Minha família tem descendência libanesa. Vieram fugir da guerra, meu bisavô e o irmão dele. Sim. Vieram, aportaram ali no porto de Ilhéus e fizeram a vida ali com cacau, com tudo. Eu sou a parte pobre da família. Quando eu nasci já era vassoura de bruxa, já tinha comido tudo. Já não tinha mais cacau. Já não vi mais nada. Mas o cacau tá voltando de novo. Agora imagine, se eu fosse agora, tava bom demais. O cacau tá lá de novo. Voltou com a força total, né? Exato. Esses dias eu encontrei um vizinho lá de rua que tá morando pro lado de lá. E ele me disse que tá bem, tá plantando cacau, tá morando ali no Baixo Sul. Chegou a me encorajar, assim, como ele é muito conversador, né? As origens. Aí, eu digo, rapaz, tá desse jeito. Mas é libanês, né? Libanês, do Líbano mesmo. De pai e mãe? Não, o Age é de pai, mas eu tenho origem libanesa também por mãe. Por coincidência. Também. Não foi casamento arranjado, não. Meu pai e minha mãe se conheceram e quando eles foram ver, por sinal de 2 cidades muito parecidas, a família Age é de meu pai e a família de minha mãe é a família Jamil. Que eu não tenho no nome porque eu tenho o nome de meu pai, né? Eu sou Ricardo Age Carvalho Filho. Sim. Aí eu não tenho o sobrenome da minha mãe, mas meu irmão tem, minha mãe. Então é coincidência. Eu tenho origem libanesa dos 2 lados aí. Dos 2 lados. É. Nossa. Coincidência retada. Praticamente do mesmo lugar. Aportaram no mesmo porto. A família de meu pai, a Age, ficou ali por Ilhéus, Itabuna, Itajuípe. E a família de minha mãe, o meu bisavô, o Jamil, ele subiu, foi até Alegre, ali na divisa da Bahia com o Espírito Santo. Alegre? Depois da Aracruz ali, celulose. Porque a gente fala as coisas, nossa referência é sempre indústria, né? Ali perto da Aracruz, celulose. Então ele foi ele subiu, ele foi viver a vida dele no Espírito Santo. Mas você vê que eles chegaram praticamente no mesmo porto. Entendi. Quase na mesma época, os 2 bisavôs. Assim, quando a gente vai buscar na árvore lá, é bem legal. Sim, eu sou doido para ir conhecer lá as terras deles lá. Agora que a filha entrou na UFBA, as coisas estão começando a melhorar, vou me programar para ir conhecer lá. Para ir conhecer as origens, né? Isso é muito legal. É. Minha família é toda gaúcha. Meu pai é de Uruguaiana, minha mãe é de Tupanciretã, Uruguaiana é fronteira. Descendência o quê? Alemã? Gaúcha então, tem muito, né? Feijó é português. Feijó é português. Feijó é português. O Alflen é alemão. Aí eu tenho, por parte de mãe, tem um Nascimento, que é índio. E tem um Runchinski. Runchinski, exatamente. Tem um negócio de uns olhos puxados mesmo aí, né? O Runchinski é polaco. É polaco. Minha família é uma mistura total. Que massa. Eu também tenho. Eu tenho essas 2 origens libanesas, mas tenho o Carvalho é português, né? E a minha avó materna, aí já é uma descendência bem italiana. Não tá no meu sobrenome, mas é uma família De Mori.
é italiano. Então é tudo misturado, né, velho? Brasileiro é uma mistura boa, retada, eu gosto. É por isso que dizem que passaporte brasileiro o pessoal busca no mundo inteiro, se você né? quiser, aqui eu brasileiro consigo, não tem cara, né? Eu consigo aqui, eu sou de segunda geração, eu consigo cidadania hoje aqui nos 4 praticamente. Libanês fácil, italiano fácil também. A gente, brasileiro não tem cara, né? Em qualquer lugar. Em qualquer lugar, parece com tudo, né? Você pode dizer que é brasileiro. Dá trabalho para entrar nos Estados Unidos agora, esse sobrenome, essa barba. E a minha? Vai ser... Só que eu preciso renovar meu visto agora. Não vou cortar a barba, não. Vou tentar renovar o visto. Vai dar trabalho. O meu contato, ó, em rede social, Ricardo H-A-G-E, Ricardo Age. Você vai me tudo achar em junto. LinkedIn, LinkedIn, Instagram, né? Facebook a gente já não usa mais tanto, né? Meu telefone com WhatsApp 719-8107-8775. Pode tirar dúvida, pode falar numa boa. E o e-mail eu vou dar o pessoal, mas se quiser tratar de SMC também, alguém que está vendo aqui, é ragecarvalho@gmail.com. O Age é com H? Com H, H-A-G-E. H-A-G-E. Quase H-G-E. Só tem um A aí, quase H-G-E. H-A-G-E. Aí R-A-G Carvalho. R-A-G Carvalho. ragecarvalho@gmail.com. Aí me acha fácil. Uhum. Pode ir no Instagram. Bom, aqui no canal a gente tem a tradição de assinar a rolha. Ah, sim. Aí eu vou te pedir para assinar a sim. rolha. Depois eu vou querer o seu feedback do vinho. Vamos tomar vinho ou não vamos tomar vinho? Eu sou o maior comedor de água da Bahia. Não bebo. Tive que pegar um vinho sem álcool, gente. É uma vergonha que eu tô passando aqui. Não, mas esse vinho é bom, pô. Esse vinho é maravilhoso. Uma delícia. Agora, e qual ele é? Não esquenta, né? Igual o álcool faz, dá aquela esquentada, Sim. né? Ele não tem isso, né? E agora, qual é que tá bom aqui? Veja se essa tá boa. Toda vez eu brigo aqui. A caneta que tá boa. Essa não tá Essa boa. não tá boa, não? Essa não. E a data? Deixa eu ver aqui a data de hoje. 17. Ó, eu fiz a assinatura aqui da rúbrica, mas eu vou colocar Joia. aqui porque você vai ter isso depois. Eu guardo aqui essas rolhas todas. Deixo aqui. Eu vi no. Vou guardando essas rolhas aqui. É uma lembrança que eu tenho, né? Legal, dos convidados. maravilhoso. Que eu guardo. Botou a data? Não, deixa eu Bota botar. a data aqui. Porque a caneta acabou dando uma falhadinha. Se quiser testar outra aí pra ver. Tá outra pra ver. Hoje são 17. E aí vou tomando vinho. Enquanto isso, eu vou tomando vinho. Gostei. Eu já não gosto. Gostei né? bastante. Vamos mostrar aqui pra câmera. Mostre. Aqui o Ricardo Age. A data. E o vinho. O vinho foi qual? Como é o nome dele? Um Cabernet. É um Cabernet É Sauvignon, um né? vinho. Vinô. É Muito um bom. vinho desalcoolizado. Bom. Porque Ricardo é um menino criado por vó, não bebe. Baiano que não bebe, que não come pimenta. Baiano que não come água, não pode, Que né? não come água, que não come pimenta. Não dá pra ser. Baiano, meio baiano. Bom, acho que foi show de bola. Foi muito bom o bate-papo aí. A gente falou sobre um tema que a gente não tinha conversado aqui no canal ainda, né? Acho que foi bem legal falar sobre pneumática. Muito obrigado pela sua presença aí. Foi bom demais. Show de Agradeço, bola estou à mesmo. disposição. Quem quiser tirar dúvidas, pode perguntar. Entrar em contato aí. O perigo do pneumática é se apaixonar. Só isso. Show. Bom, pessoal, você que ficou aqui até o final, muito obrigado pela sua presença aqui. Não esquece de nos seguir lá no Instagram, Automação com Vinho. Se não deu like aqui no vídeo também, dê o like. Se ficou até aqui e não deu o like, compartilhe esse vídeo com a galera aí pra gente poder alcançar mais pessoas e levar essa automação aí, esse vírus picar aí e contagiar mais pessoas mundo afora. Joia? Obrigado. Tchau.